Você já se perguntou por que uma princesa que sempre parece saudável, radiante e cheia de energia como Kate Middleton poderia desaparecer dos olhos do público por mais de 100 dias sem nenhuma explicação clara? Breves anúncios sobre uma cirurgia abdominal podem parecer inofensivos, mas essa mesma imprecisão torna tudo ainda mais assustador. Porque no mundo da realeza, onde cada detalhe é rigorosamente controlado, o silêncio sempre carrega um significado, e desta vez parece tão pesado quanto um aviso. Enquanto isso, Kate trava uma batalha que se acredita ser de vida ou morte nos bastidores de um hospital. Em outro canto do palácio, todos os olhares se voltam para Camila. Uma mulher outrora criticada pelo mundo inteiro, outrora relegada às sombras por décadas, agora detém em suas mãos o poder que almejou a vida inteira. E a história provou uma coisa: Camila jamais deixou escapar qualquer vácuo de poder que surgisse diante dela. A ausência de Kate não é apenas uma questão de saúde, é um enorme vazio na estrutura do poder real. Um vazio tão grande que abala uma ordem antes considerada imutável. E num ambiente onde cada posição está ligada à influência e à autoridade, o desaparecimento repentino de uma figura central nunca é algo trivial. Então, o que realmente está acontecendo por trás dos muros espessos do palácio? Será apenas um infeliz incidente médico ou parte de um plano meticulosamente calculado desde o início? Se você acredita que Kate está sofrendo algum mal, comente primeiro. Se você acha que se trata simplesmente de uma doença grave, comente segundo. A verdade pode ainda estar oculta, mas será você quem dará o veredito. No primeiro dia, um breve comunicado é divulgado pelo palácio. Kate Middleton passou por uma cirurgia abdominal e se afastará temporariamente de seus compromissos públicos. Só isso. Nenhuma imagem, nenhum vídeo, nenhum registro de sua entrada ou saída do hospital. Para alguém que vive sob constante atenção da mídia, um desaparecimento tão completo representa um vazio incomum. Os portões do palácio se fecham hermeticamente. Os porta-vozes se tornam contidos a ponto de parecerem frios. E a partir desse momento, uma sensação de inquietação começa a se espalhar, porque dentro da família real, tudo é cuidadosamente calculado. Mas desta vez, o controle carrega a aparência de ocultação. Dia 14. O silêncio prolongado se torna mais pesado do que nunca. De acordo com o cronograma habitual, Kate já deveria ter recebido alta ou pelo menos aparecido em uma foto confirmando sua estabilidade. Mas nada acontece. Fontes próximas ao palácio, que frequentemente fornecem informações à imprensa, desaparecem repentinamente de forma enigmática. Repórteres da realeza começam a fazer perguntas, mas as respostas que recebem são apenas declarações genéricas, sem detalhes concretos. Enquanto isso, do outro lado, Camila aparece com mais frequência. Ela comparece a eventos com uma presença radiante, um sorriso confiante e a postura de quem tem total controle da situação. Esse contraste faz com que o público não consiga ignorar suas suspeitas. Uma pessoa desaparece em silêncio, outra brilha com mais intensidade do que nunca. Dia 30. Tudo começa a escapar do controle do palácio. As redes sociais entram em erupção. A hashtag #Where'sKate se espalha a uma velocidade impressionante. Milhões de pessoas ao redor do mundo começam a fazer perguntas. O que realmente está acontecendo por trás daqueles antigos muros de pedra? Teorias começam a surgir, de especulações sobre sérios problemas de saúde a cenários mais sombrios. E em meio a essa tempestade, algo notável acontece. Camila começa a aparecer com uma mensagem mais clara. A família real permanece estável. Tudo está sob controle sob sua liderança. Nenhuma declaração direta é necessária. Cada aparição, cada gesto, envia um sinal inconfundível. O poder não é abalado. Ele está simplesmente sendo transferido. Dia 45. Este é o ponto crucial. Um evento simbólico acontece. Camila aparece com um traje magnífico, usando uma coroa há muito associada à imagem de uma rainha em momentos significativos. Mas o que chama a atenção do público não é apenas a coroa. É a sua posição, o centro, o lugar onde Kate deveria estar, o lugar que representa o futuro da monarquia. Não há declaração, nenhuma explicação. Mas a imagem fala por si. Uma substituição está acontecendo silenciosamente,
extraoficialmente, mas de forma clara e irreversível ao longo deste período. Os números começam a contar outra história. 3 milhões de buscas por dia relacionadas ao estado de saúde de Kate. Um número enorme que reflete o nível de preocupação e atenção do público. Mas a resposta do palácio é completamente oposta. O silêncio continua. Ocasionalmente, algumas imagens são divulgadas, mas em vez de tranquilizar o público, elas levantam ainda mais suspeitas, detalhes incomuns, sinais óbvios de edição e, em vez de acalmar os rumores, alimentam ainda mais perguntas sem resposta. Com o passar do tempo, a história se torna mais complexa. Não se trata mais apenas da saúde de um indivíduo. É um vácuo de poder que está sendo gradualmente preenchido de uma forma que beneficia outra pessoa. E a história da realeza tem demonstrado repetidamente que tais vazios raramente permanecem por muito tempo. Eles são sempre preenchidos rapidamente e às vezes impiedosamente. Ao analisar toda a cronologia, um padrão começa a emergir. Um anúncio repentino, um período de silêncio incomumente prolongado, o desaparecimento de fontes, a presença cada vez mais proeminente de outra figura e, finalmente, um momento simbólico que confirma uma mudança de poder. Tudo se desenrola como uma sequência de eventos cuidadosamente orquestrada. Não há provas diretas, mas nada parece ser acidental. E é precisamente isso que torna tudo tão perturbador. Porque quando não há uma explicação clara, a imaginação popular preenche o vazio. Neste caso, o que se observa não é uma simples questão médica, é o sinal de uma silenciosa reestruturação do poder. O desaparecimento de Kate não é um mero incidente pessoal, é uma peça num quebra-cabeça muito maior, uma fase de transição, um teste à estabilidade da família real. E mais importante, levanta uma questão que permanece sem resposta. Quem está verdadeiramente no controle quando todas as peças são colocadas lado a lado? Fica claro que não se trata de uma série de eventos isolados. Há indícios de uma estratégia, um processo de substituição que se desenrola lenta, mas firmemente. Sem anúncios, sem confrontos diretos, apenas tempo e silêncio. Esse silêncio é o elemento mais perigoso, pois não apenas oculta a verdade, como também cria espaço para que o poder seja reconfigurado. E nesse espaço, os mais pacientes serão os que prevalecerão. Portanto, ao olhar para trás, para esses 100 dias, talvez a questão não seja mais para onde Kate foi, mas o que mudou durante sua ausência e quem mais se beneficiou dessa mudança. O desaparecimento de Kate não é acidental. A situação assemelha-se à fase inicial de uma campanha de substituição de pessoal, conduzida com fria precisão. Uma campanha sem tiros, mas capaz de abalar os próprios alicerces da monarquia Windsor, enquanto o véu do silêncio continua a encobrir o desaparecimento de Kate. Uma pergunta começa a surgir entre o público. Camila está apenas preenchendo a lacuna ou é ela quem controla todo o jogo? Num contexto em que se acredita que o rei Charles enfrenta sérios problemas de saúde, a estrutura do poder real torna-se mais frágil do que nunca. Começam a surgir lacunas, e como a história tem demonstrado repetidamente, o poder nunca permanece vago. Ele sempre será preenchido pelo mais rápido, pelo mais estratégico e pelo mais paciente. Nesse caso, todos os olhares se voltam gradualmente para Camila. Não há nenhum decreto oficial anunciado, nenhuma declaração confirmando um novo papel. No entanto, na realidade, Camila começa a aparecer com uma frequência incomum. Ela representa o rei em eventos importantes. Ela recebe autoridades de alto escalão. Ela ocupa posições que carregam autoridade simbólica. Extraoficialmente, mais claramente. Camila está assumindo o papel de regente nos bastidores. Os números começam a refletir essa mudança claramente. A presença de Camila na mídia aumenta consideravelmente. Estima-se que em 300% em comparação com o período anterior. Seu nome domina as manchetes. Sua imagem aparece constantemente nas notícias. E mais importante, a forma como a mídia a retrata começa a mudar. Ela não é mais a figura nos bastidores, não é mais a sombra do rei. Camila está sendo moldada em um pilar de estabilidade, um símbolo de controle em tempos de incerteza. Mas o que levanta questionamentos para muitos não é o que se vê, e sim o que não se diz. Enquanto Kate desaparece completamente da vista do público, uma nova estratégia midiática parece estar se desenrolando. Mensagens sobre privacidade, sobre o direito de se recuperar em silêncio, são repetidamente enfatizadas. E a pessoa considerada o maior defensor dessa postura é ninguém menos que William.
Segundo algumas análises, isso pode ser simplesmente a ação de um marido tentando proteger sua esposa da pressão da mídia. Mas também existem interpretações mais sombrias de que essa posição pode ter, involuntariamente ou talvez deliberadamente, criado uma barreira entre Kate e o público. Uma barreira que torna as informações sobre ela cada vez mais escassas. Uma barreira que gradualmente normaliza sua ausência. E surge a pergunta: quem realmente se beneficia desse isolamento? Camila, com décadas de experiência vivendo no centro das atenções e controvérsias da mídia, compreende o poder da imagem e da presença. Ela entende que no mundo moderno, o poder reside não apenas nos títulos, mas também na visibilidade. Quem aparece com mais frequência, quem controla a narrativa com mais eficácia, moldará a percepção pública. Sob essa perspectiva, a estratégia de proteger a privacidade pode ter outro significado. Não apenas proteger Kate, mas também reduzir sua presença na mídia. E quando uma figura central desaparece gradualmente de vista, o espaço que deixa é rapidamente preenchido por outra pessoa. Nesse caso, essa pessoa é Camila. Passo a passo, ela aparece nos lugares onde Kate antes estava. Passo a passo, ela assume papéis que carregam peso simbólico. Não há substituição oficial, nenhuma declaração confirmando isso. Mas, na percepção do público, uma transição está acontecendo discretamente. Alguns observadores argumentam que se trata de mera coincidência de circunstâncias, que Camila está simplesmente fazendo o necessário para manter a instituição real funcionando sem problemas durante um período difícil. Mas outros acreditam que tudo está se desenrolando de forma perfeita demais para ser mera coincidência. O desaparecimento de Kate, o enfraquecimento do rei, a ascensão de Camila, a mudança na representação midiática, tudo parece convergir para um único ponto, um ponto onde o poder está sendo redefinido. O que chama a atenção é que, ao longo de todo esse processo, Camila não fez nenhum esforço para diminuir a atenção sobre si mesma. Pelo contrário, ela parece aceitar e até mesmo abraçar os holofotes. Isso contrasta completamente com a imagem cautelosa que construiu no passado. Talvez, depois de muitos anos na sombra, este seja o momento que ela tanto esperava. Um momento em que todas as condições convergem, um momento em que os maiores obstáculos desaparecem gradualmente e um momento em que ela pode avançar sem enfrentar grande resistência. Claro, tudo isso permanece no nível da análise e da especulação. Não há provas concretas de que Camila esteja orquestrando toda a história. Mas em um sistema fechado como o da família real, onde a informação é rigidamente controlada, a ausência de provas não significa que nada esteja acontecendo. E é justamente essa ambiguidade que torna a história mais fascinante do que nunca, à medida que Kate é relegada às sombras do hospital e as informações sobre ela se tornam escassas e difíceis de verificar. Por outro lado, Camila brilha com uma intensidade nunca antes vista. Não se trata apenas de sua aparência. Trata-se também da maneira como ela controla a narrativa, como molda sua imagem e como afirma gradualmente sua posição. Alguns chamam isso de adaptação, outros de oportunidade. Mas há também quem acredite que seja o resultado de um plano elaborado com bastante antecedência. Seja qual for a verdade, uma coisa é inegável: o equilíbrio de poder dentro da família real está mudando, e essa mudança não acontece de forma ostensiva. Acontece em silêncio, em lacunas de informação, em decisões que parecem inofensivas. E no centro de tudo isso, Camila se destaca não como uma substituta temporária, mas como uma verdadeira figura central deste período turbulento. A pergunta final permanece: ela está apenas aproveitando uma oportunidade? Ou foi ela quem criou essa oportunidade desde o início? E talvez a resposta nunca seja esclarecida. Mas o que se desenrola diante do público é suficiente para fazer as pessoas pensarem que no mundo do poder cada silêncio tem valor e cada aparição carrega uma mensagem. Enquanto Kate permanece uma grande incógnita, Camila se tornou a resposta que o público é obrigado a ver. Senhoras e senhores, se os 100 dias do desaparecimento de Kate são uma cortina de ocultação, então o escândalo do vazamento dos registros médicos é a primeira fenda que permite vislumbrar o que está escondido por trás dela. Tudo começou quando informações sobre uma falha de segurança na clínica de Londres vieram à tona repentinamente. Segundo o que foi revelado, uma ou mais pessoas tentaram obter acesso não autorizado aos prontuários médicos de membros da família real que estavam sendo tratados lá.
À primeira vista, isso pode parecer uma violação de privacidade rara, mas não inédita. No entanto, o que torna esse incidente incomum reside em um detalhe crucial. O alvo não eram os prontuários do rei Charles, que também estava recebendo tratamento na mesma época. Foi Kate. Essa escolha levanta imediatamente uma série de questões. Se o objetivo fosse simplesmente gerar notícias sensacionalistas, os registros do rei certamente seriam muito mais valiosos. Mas quem quer que estivesse por trás desse incidente não pensou assim. Concentraram-se em apenas uma pessoa. E isso leva o público a suspeitar que não se tratou de um ato espontâneo, mas sim de uma missão premeditada. Em pouco tempo, 3 membros da equipe médica foram suspensos por seu envolvimento no vazamento. Esse é o número oficial divulgado, mas suas identidades não foram reveladas, nem há informações sobre quem encomendou ou apoiou a coleta desses dados. Outra lacuna de informação surge e, mais uma vez, o silêncio se torna o elemento mais marcante. Nesse contexto, começam a surgir teorias. Uma das mais controversas gira em torno do verdadeiro motivo por trás do acesso aos registros médicos de Kate. Não para torná-los públicos, não para criar um escândalo imediato, mas para obter algo mais valioso. E no mundo do poder, a informação é sempre uma arma, e nem sempre é usada abertamente. Por vezes, o seu maior valor reside na capacidade de influenciar nos bastidores, especialmente quando essa informação diz respeito à saúde, não só física, mas também mental. Algumas análises sugerem que, se houvesse alguma evidência indicando que Kate já não é capaz de cumprir os deveres reais, isso poderia tornar-se uma ferramenta de influência extremamente poderosa. Não seria necessário torná-la pública. Bastaria que chegasse às pessoas certas, no momento certo e em reuniões fechadas de conselhos consultivos onde se discute o futuro da monarquia. Essas informações poderiam alterar completamente o equilíbrio. E é aqui que o nome Camila surge novamente em especulações. Sob essa perspectiva, o acesso aos registros médicos de Kate não é um ato aleatório. Faz parte de uma estratégia de longo prazo. Uma estratégia destinada a reunir provas não para um confronto direto, mas para criar dúvidas profundas, fortes e duradouras o suficiente para abalar a confiança daqueles que detêm o poder de decisão. Se uma figura-chave for questionada quanto à sua capacidade de desempenhar seu papel, a reestruturação se torna muito mais fácil. Não há necessidade de confronto nem de afastamento público. Basta que essa pessoa seja gradualmente considerada inadequada. E quando isso acontecer, o processo de substituição se desenrolará quase naturalmente. É importante notar que, até o momento, não foram divulgadas provas verificadas sobre o conteúdo dos registros acessados. O público não sabe o que Kate realmente está enfrentando. Tudo permanece envolto em uma densa névoa. Mas é justamente essa falta de transparência que alimenta as especulações, porque na ausência de informações oficiais, as lacunas são preenchidas pela suspeita. E nesse contexto, a suspeita começa a apontar para um cenário mais sombrio, em que o objetivo não é apenas controlar a narrativa, mas controlar o futuro de uma pessoa dentro da estrutura de poder. Se Kate for considerada inadequada para continuar no cargo, a lista de potenciais sucessores mudará. E quando essa lista muda, toda a estrutura de poder será afetada. Esta não é mais a história de um indivíduo, é a história de uma posição, um símbolo, um elo crucial dentro de um sistema. E se um elo for removido, a corrente terá que se reajustar. Alguns acreditam que tudo isso é mera coincidência, uma falha de segurança, um incidente infeliz. Mas outros acreditam que, em um ambiente rigidamente controlado como o da família real, tais incidentes raramente ocorrem sem motivo. A questão não é apenas quem acessou os registros, mas quem está realmente por trás disso. Quem precisava dessas informações e, mais importante, como elas serão usadas. Até o momento, a identidade do comprador permanece em segredo. Nenhum nome foi divulgado. Nenhuma investigação independente foi confirmada. Tudo parece ter sido resolvido internamente de forma rápida, discreta e com pouquíssimos rastros. Isso por si só torna a situação ainda mais suspeita, pois em casos que envolvem segurança e privacidade nesse nível, a transparência geralmente serve para tranquilizar o público. Mas desta vez a transparência está completamente ausente, e quando a luz não é acesa, a escuridão se aprofunda. Ao rever toda a sequência de eventos, um cenário começa a se formar na mente de muitos. Um cenário em que o vazamento dos registros não é o ponto final, mas uma etapa dentro de um plano maior. Um plano que visa remodelar o futuro da família real,
removendo elementos que não são mais considerados adequados. Seja esse cenário verdadeiro ou não, uma coisa é inegável. O escândalo na Clínica de Londres mudou a forma como o público percebe toda a história. Transformou uma ausência em uma pergunta, e essa pergunta em uma suspeita sistêmica. E no centro de todas essas suspeitas persiste uma hipótese arrepiante. O objetivo não é apenas controlar o presente, mas reescrever o futuro. Camila não quer simplesmente que Kate fique doente, como muitos temem. Ela quer que Kate desapareça permanentemente da lista de possíveis sucessoras. Uma afirmação sem provas, mas poderosa o suficiente para fazer as pessoas refletirem. Porque no mundo do poder, às vezes as coisas mais assustadoras não são aquelas que foram comprovadas, mas o que poderia acontecer quando ninguém consegue impedir a tempo. Ao falar de silêncio prolongado, da sensação de isolamento por trás dos muros do palácio, o público não pode deixar de se lembrar de um nome: Diana. E são as semelhanças cada vez mais evidentes entre as duas histórias que deram origem a uma teoria perturbadora. Na década de 1990, Diana foi gradualmente marginalizada. Tudo começou com pequenas diferenças. Depois foram surgindo distâncias crescentes na forma como ela era tratada, como se apresentava ao público e como sua história era controlada. Aqueles que antes lhe eram mais próximos foram desaparecendo gradualmente de seu círculo de influência. As ligações telefônicas se tornaram mais difíceis. As informações passaram a ser filtradas com mais rigor. E pouco a pouco, Diana deixou de ser o centro da narrativa da família real. Mesmo que ela continue sendo a figura mais amada pelo público até hoje, ao observar o que está acontecendo com Kate, muitas pessoas sentem uma semelhança difícil de ignorar. Não se trata de uma repetição exata, mas apresenta sinais familiares, um desaparecimento repentino, um longo período sem aparições públicas, uma cortina de silêncio justificada como proteção da privacidade e, principalmente, um fluxo de informações tão rigidamente controlado que se torna quase absoluto. Se para Diana o isolamento se desenrolou gradualmente ao longo de muitos anos, para Kate tudo parece estar acontecendo mais rápido, com mais eficiência e mais discrição. Não há entrevistas chocantes nem manifestações públicas de dor, apenas ausência. Uma ausência longa o suficiente para suscitar questionamentos, mas discreta o bastante para que ninguém possa dar uma resposta definitiva. Nesse contexto, o papel de Camila continua no centro do debate. Superficialmente, ela se apresenta como uma mulher serena, uma sogra carinhosa, uma figura que tenta manter a estabilidade em um momento difícil. As mensagens oficiais enfatizam consistentemente a compaixão e o desejo de proteger Kate da pressão pública. Mas, assim como em partes anteriores da história, o que chama a atenção não é apenas o que é mostrado, mas sim o que está faltando. Não há imagens diretas de Kate por um período prolongado, nenhuma atualização detalhada, nenhuma confirmação clara de seu estado de saúde atual e, mais importante, nenhum sinal de que ela esteja mantendo contato com o mundo exterior de uma forma que o público possa verificar. Alguns acreditam que essa é simplesmente a maneira como a família real lida com uma questão de saúde delicada, que limitar as informações é necessário para garantir a privacidade. Mas outros argumentam que essa mesma limitação criou, involuntariamente, uma forma de isolamento velado, um estado em que o indivíduo ainda existe nominalmente, mas praticamente desapareceu do fluxo de informações e influências. Ao comparar as duas histórias, a semelhança não reside em detalhes específicos. Ela reside na estrutura, na figura feminina central, em um sistema de poder complexo, na redução gradual da visibilidade e em uma camada de explicações construída em torno de tudo isso. No entanto, é preciso reconhecer com cautela que essas comparações se baseiam em grande parte na interpretação pública e não em evidências comprovadas. Não há documentação oficial que comprove que Kate esteja sendo mantida em cárcere privado ou isolada deliberadamente, e não há confirmação de que alguém esteja controlando informações de forma negativa. Mesmo assim, em um ambiente onde a informação é sempre limitada, a percepção pública pode se tornar uma força que molda a narrativa. E, neste caso, essa percepção se inclina para um cenário mais preocupante. O silêncio não é apenas uma medida de proteção, mas também pode ser uma ferramenta. Se Diana já foi vítima de traumas emocionais e traições em seus relacionamentos pessoais, então a hipótese agora em discussão assume um tom diferente. Uma teoria sugere que Kate pode estar enfrentando uma forma mais sistêmica de pressão, não pública, não confrontativa, mas silenciosa e prolongada.
Isso leva a outra interpretação de toda a sequência de eventos. O que está se desenrolando não é meramente um incidente médico, mas um processo de controle de informações relacionadas à saúde. Um processo em que saber o que e quando se torna o fator decisivo. É claro que tudo isso permanece no nível da hipótese, mas é justamente a ausência de informações claras que permite a existência de tais teorias. E é aí que o passado e o presente se cruzam. Não na semelhança entre as duas histórias, mas na forma como ambas criam um vazio grande o suficiente para que o público comece a fazer perguntas. Dentro desse vazio, as memórias de Diana retornam. Imagens de uma mulher que um dia se viu em uma posição difícil. Emoções que nunca se acalmaram completamente. E quando essas emoções são despertadas, a forma como o público vê o presente também começa a mudar. Pode ser simplesmente uma coincidência de circunstâncias. Pode ser a forma como a família real lida com uma situação complexa, mas também pode ser, como alguns temem, um sinal de um padrão que se repete de forma mais sofisticada. Se Diana se tornou um símbolo de vulnerabilidade dentro de um sistema fechado, a questão agora é: estará Kate assumindo um papel semelhante, mas num contexto mais moderno, onde tudo é mais rigidamente controlado e mais difícil de reconhecer? Se Diana foi vítima de traição em relacionamentos pessoais, então, de acordo com muitas teorias emergentes, Kate pode estar sob um tipo diferente de pressão. Uma pressão relacionada à imagem, à saúde e ao seu papel na estrutura de poder. Uma teoria não comprovada, mas poderosa o suficiente para fazer as pessoas pararem e refletirem. Porque no mundo da realeza, onde as coisas raramente são ditas diretamente, às vezes o silêncio conta a história mais poderosa. E quando todas as peças se encaixam, novamente, a imagem que vemos não é mais uma série de eventos desconexos. É uma cronologia repleta de lacunas incomuns, coincidências difíceis e mudanças silenciosas de poder. Desde o primeiro dia, com o anúncio frio da cirurgia, até as semanas de completa ausência de Kate, da onda global de especulações às aparições cada vez mais frequentes de Camila em papéis centrais, culminando no vazamento dos registros médicos, quando todas as perguntas começam a apontar para um único foco. Ao longo desses 100 dias, uma coisa é inegável: o equilíbrio de poder mudou. Nenhuma declaração oficial é necessária. Nenhuma cerimônia pública é exigida. Apenas um silêncio prolongado de um lado e uma forte presença do outro. Camila saiu das sombras do passado para se tornar o centro do presente. E, seja por acaso ou por desígnio, cada acontecimento parece reforçar essa posição. O que testemunhamos não é meramente a história de uma mulher em tratamento médico. É a história de como o poder opera quando não está sob escrutínio. É como a informação pode ser controlada, direcionada e até mesmo completamente ocultada do público. E mais importante, é como um vazio pode ser preenchido tão rapidamente que as pessoas começam a esquecer quem um dia esteve ali. Pode ser tudo coincidência. Pode ser simplesmente a forma como a família real responde a uma situação médica sem precedentes. Mas também pode ser, como já exploramos, um processo de reestruturação do poder nas sombras, um processo que não depende de conflitos abertos, mas de paciência, tempo e controle absoluto sobre a informação. A coroa de Camila pode ter sido forjada por anos de resistência e espera, mas mantê-la exige mais do que isso. Isso exige vazios, exige o desaparecimento daqueles que poderiam se interpor no caminho. E nesta história, Kate Middleton é essa figura. A maior questão ainda permanece. Se um dia Kate retornar aos olhos do público, tudo poderá voltar a ser como era antes. Sua imagem permanecerá intacta no coração das pessoas? Ou o que restará será apenas uma sombra, um símbolo desbotado por meses de ausência e perguntas sem resposta? Podemos não ter todas as respostas, mas temos o direito de fazer perguntas. E às vezes, são justamente essas perguntas que impedem que a verdade seja enterrada para sempre. Obrigada por nos acompanhar. Se você acredita que Kate merece transparência e proteção, curta este vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal para não perder a próxima parte, onde vamos nos aprofundar em outro detalhe polêmico. A fotografia que supostamente foi editada, quem esteve por trás disso e se fomos todos enganados durante todo esse tempo.